Olá, minhas companheiras e meus companheiros de estudo. Dando continuidade às questões do Livro dos Espíritos, estudaremos hoje a questão de número 345, que trata da união da alma e do corpo. Essa questão está no capítulo 7 da volta do espírito à vida corporal, na sua parte segunda do mundo espírita, o mundo dos espíritos. Nessa questão 345, que estudaremos hoje, Kardec pergunta: é definitiva a união do espírito com o corpo desde o momento da concepção? Durante esta primeira fase, poderia o espírito renunciar a habitar o corpo que lhe está destinado? Resposta: é definitiva a união no sentido de que o outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Mas, como os laços que o corpo o prendem são ainda muito fracos, facilmente se rompem e podem romper-se por vontade do espírito se este recua diante da prova que escolheu. Em tal caso, porém, a criança não vinga. Miramês diz que o espírito que se ligou com os primeiros laços na formação do seu futuro corpo, por vezes pode renunciar e daí surgir o aborto chamado natural. A união, em princípio, é definitiva, porém, está na vontade do espírito reencarnante ficar ou deixar de ficar com a vestimenta em formação. Como há várias formas de procedimentos, neste caso influi muito o estado de evolução da alma. Há, entretanto, muitos abortos provocados que estão ligados às provações do espírito e à ignorância dos homens. Crime dos crimes impedir uma criança de nascer. Estamos em um mundo de provações dolorosas e em um fim de tempos violento, de sorte a apurar os sentimentos do bem, despertando por todos os meios a força poderosa das virtudes em estado latente dentro das criaturas. O apelo que fazemos a todos os casais é que deixem as crianças nascer. As desculpas de que os tempos são outros e que a vida não comporta tanta criança encobrem outros pensamentos, onde a vaidade e o egoísmo imperam, porquanto os mais pobres deixam que elas venham ao mundo com alegria. Eis porque os ricos, fala Jesus, dificilmente entrarão no reino dos céus. Fechar as portas ao renascimento dos espíritos é fechar as portas à própria felicidade. Como será quando soar o momento da volta para os que fecharam as portas para os outros? Permita Deus que o Evangelho de Jesus seja logo pregado em toda parte, pelo exemplo, de modo a mudar as leis da terra para que elas fiquem em sintonia com as leis do céu. Há também casos de reencarnação inconsciente, esse que o espírito não tem outra alternativa a não ser nascer. É uma imposição da natureza onde as leis de Deus se fazem presente. Uma reencarnação amplamente consciente do que se pretende fazer é muito rara, somente para espíritos de alta envergadura, que passam pela porta estreita de um novo nascimento com alegria de viver, sabendo que irão prestar um serviço de relevância à humanidade. Um espírito, quando escolhido para reencarnar em um corpo, não pode ser substituído por outro depois que os laços já foram ligados. Essa ciência é divina. Somente os instrutores espirituais elevados podem fazer os laços fundirem-se na matéria, os quais, com o aconchego do espírito, modificam sua composição, alinhavando a matéria mais grosseira à quintessenciada vestimenta da alma, cuja vida o espírito dá. As trocas de corpo que certos espiritualistas afirmam, em que o espírito pode trocar de corpos adultos, são sonhos, por enquanto, no mundo em que habitam. Os laços do espírito, desligando-se, desvitalizam o corpo somático e esse se esvai, entrando em decomposição imediata. Em comparação fraca,
é como que um cano de água na distribuição desse líquido sagrado nas casas e ruas. Quando se fura ou se danifica em vários lugares, o líquido se perde, não chegando ao destino. Procuremos Jesus em todas as suas assertivas evangélicas para que tenhamos a fé que irá nos ajudar a não recuarmos no momento da reencarnação, incentivando-nos a prosseguir com ânimo, cumprindo os nossos deveres e compreendendo nossos destinos, assimilando todas as lições de que precisamos para o futuro. Que nesses transes de vida e mais vidas possamos fazer definitivamente a união com Deus e Cristo pelos canais da consciência e do coração.